12. Eliú explica e defende Deus. Jó capítulo 34 até o capítulo 37. Quem é, portanto, o Deus a quem adoro? És o mais oculto dentre nós e, no entanto, o mais presente em nosso meio, o mais belo, porém o mais forte e eterno, e que, ainda assim, não posso te compreender. Santo Agostinho de Hipona. A teologia, a ciência de Deus, costumava ser chamada a rainha das ciências, pois trata do conhecimento mais importante que podemos possuir, o conhecimento de Deus. A teologia é uma ciência difícil, pois é nossa tentativa de conhecer aquele que não pode ser conhecido. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Deus se revelou na criação, na providência, em sua palavra e, de modo supremo, em seu Filho. Porém, é possível que nem sempre nossa compreensão daquilo que Deus revelou seja clara. Como escreveu A. W. Tozer, a essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. Assim, aqueles que tentam explicar e defender o Todo-Poderoso devem ter o coração humilde de um adorador, pois o saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8:1. Ao lermos os discursos de Eliú, temos a impressão de que ele não estava crescendo, mas sim se enchendo de soberba. Também nos parece que seus ouvidos divagavam, pois ele os exortou a ouvir com atenção. Jó capítulo 33, versículo 1, Jó 33, versículo 31 e 33, Jó capítulo 34, versículo 2, versículo 10 e versículo 16. Nos últimos 2/3 de seu discurso, ele o explicou e defendeu a justiça de Deus, Jó capítulo 34 ao capítulo 35, e a grandeza de Deus, Jó capítulo 36 ao capítulo 37. Deus é justo, Jó capítulo 34 até o capítulo 35. Ele o havia prometido não usar de lisonja, Jó capítulo 32, versículo 21, mas chegou bem perto de fazê-lo em Jó 34, versículo 2, quando se referiu a seus ouvintes como sábios e instruídos. Na verdade, estava lisonjeando a si mesmo. Estava elogiando a si mesmo, pois, se esses sábios e instruídos estavam dispostos a ouvi-lo, deviam considerá-lo ainda mais instruído e sábio do que eles. Eliú citou Jó, versículo 3, Jó capítulo 12, versículo 11, e instou seus ouvintes a usarem de discernimento ao provar suas palavras, de modo a conhecer o que é bom. Jó capítulo 34, versículo 4. Eliú comparou seu discurso com a degustação de uma refeição saborosa e nutritiva. Falou de duas das queixas de Jó que deveriam ser discutidas. Deus é injusto, versículo 5, versículo 6, e não aproveita algum em servir a Deus, versículo 7 ao versículo 9. Respondeu à primeira queixa nos versículos 10 ao 37 e à segunda em Jó capítulo 35. Deus é injusto. Jó capítulo 34, versículo 5, versículo 6, Jó capítulo 34, do versículo 10 ao versículo 37. A injustiça de Deus é um dos principais temas dos discursos de Jó. A seu ver, estava sendo tratado como um pecador e, no entanto, Deus não havia comparecido ao tribunal e dito a Jó o que ele havia feito de errado. Jó capítulo 9, versículo 2, Jó capítulo 9, do versículo 17 ao 20, Jó capítulo 19, versículo 6, versículo 7, Jó capítulo 27, versículo 2. Eliú recordou que Jó havia se declarado inocente, dizendo que lhe havia sido negada a justiça. Jó capítulo 34, versículo 5, Jó capítulo 10, versículo 7, Jó capítulo 6, versículo 29.
e que Deus estava lançando flechas contra ele. Jó capítulo 34, versículo 6, Jó capítulo 6, versículo 4. Eliú apresentou 3 argumentos para provar que, em Deus, não há injustiça alguma. Em primeiro lugar, se Deus é injusto, então não é Deus. Jó capítulo 34, versículo 10 ao versículo 15. Longe de Deus ou praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso cometer injustiça, versículo 10. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Versículo 12. Abraão perguntou, não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis capítulo 18, versículo 25. E a resposta óbvia é sim. Se Deus é verdadeiramente Deus, então é perfeito. E se é perfeito, não pode fazer coisa alguma errada. Um Deus injusto seria algo tão impensável quanto um círculo quadrado ou um triângulo redondo. De acordo com Eliú, aquilo que, para nós, parece injustiça é, de fato, justiça. Deus está dando aos pecadores o que merecem por seus atos. Jó capítulo 34, versículo 11. Na realidade, Deus é tão justo que determinou que o próprio pecado castigará o malfeitor. Salmo 7, versículo 15, Salmo 9, versículo 15, versículo 16, Salmo 35, versículo 8. Não há maneira de escapar da justiça de Deus. Eliú enfatizou que Deus é soberano e, como tal, não pôde ser acusado por lei alguma nem julgado em qualquer tribunal que seja. É impossível o rei ser injusto. Deus não foi nomeado para seu trono e, portanto, não pode ser deposto dele. Jó capítulo 34, versículo 13. Afirmar que Deus é injusto é dizer que ele não é Deus e, portanto, não tem o direito de estar assentado em seu trono. Porém, Deus controla até mesmo nossa respiração e pode nos tirar a vida num instante. Versículo 14, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25 e versículo 28. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. O livro de Jó exalta a soberania de Deus desde o primeiro capítulo. Fica evidente que Deus está no controle, pois diz até mesmo a Satanás o que ele pode ou não pode fazer. Temos a impressão de que ao longo da discussão Deus está ausente, mas, na verdade, sabe muito bem como Jó está se sentindo e o que Jó e seus amigos estão dizendo. Deus é chamado de Todo-Poderoso 31 vezes no livro de Jó. Eliú estava absolutamente certo. Deus é soberano e não pode cometer injustiça alguma. Seu segundo argumento é que, se Deus fosse injusto, não seria possível haver governo justo sobre a terra. Jó capítulo 34, do versículo 16 ao 20. Como ancião respeitado, Jó havia participado do governo local, ajudando a fazer justiça aos aflitos. Jó capítulo 29, do versículo 7 ao 17. Porém, todo o governo humano é estabelecido por Deus. Gênesis capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. De modo que, se o ser humano mortal pode fazer justiça na terra, então, por que um Deus santo e soberano não poderia fazer justiça no céu? Deus pode destronar reis e remover nobres, e não mostra qualquer parcialidade. Daniel capítulo 4, versículo 25, versículo 32 e versículo 35. Se o Deus que governa o mundo não fosse justo, não haveria ordem nem harmonia, e tudo se desintegraria. Porém, Eliú cometeu o erro crasso de destacar e enfatizar apenas um atributo divino, a justiça de Deus, quando, na verdade, Deus também é amoroso e bondoso.
Bildade cometera o mesmo erro em seus discursos. Em sua sabedoria, Deus criou um plano de redenção que satisfaz tanto sua justiça quanto seu amor. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 31. Por causa da cruz, Deus pôde redimir os pecadores e, ainda assim, exaltar a própria retidão e guardar sua santa lei. De acordo com o terceiro argumento de Eliú, para ser injusto, Deus não poderia ver o que se passava no mundo. Jó capítulo 34, do versículo 21 ao versículo 30. Mas Deus é onisciente e vê todas as coisas. Um juiz humano com suas limitações ouve uma causa e toma a melhor decisão possível e, por vezes, comete erros. Deus, por sua vez, vê cada passo que damos e não temos onde nos esconder dele. Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Jó queria que Deus se encontrasse com ele no tribunal a fim de poder apresentar sua causa, mas o que Jó poderia dizer que Deus já não soubesse? Pois Deus não precisava observar por muito tempo que, por muito tempo, o homem, antes de o fazer ir a juízo perante ele. Pois Deus não precisava observar por muito tempo o homem antes de o fazer ir a juízo perante ele. Jó capítulo 34, versículo 23. Ao contrário dos oficiais humanos, Deus não tem obrigação de realizar uma investigação nem de juntar provas. Ele conhece todas as coisas e pode julgar com sabedoria perfeita. Uma das queixas de Jó era que Deus se calara, escondera seu rosto dele. Jó capítulo 9, versículo 11, Jó 23, do versículo 1 ao 9. Mas Eliú tinha uma resposta para isso. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Jó capítulo 34, versículo 29. No capítulo 24, Jó acusa Deus de ignorar os pecados dos seres humanos. Mas com que direito poderia julgar o juiz? Deus esperou 4 séculos para julgar as nações perversas de Canaã. Gênesis capítulo 15, versículo 3 ao 16. E 120 anos para mandar o dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Os pecadores devem ser gratos a Deus por lhes dar tempo, a fim de se arrependerem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deus governa sobre as nações e indivíduos. Jó capítulo 34, versículo 29. Mas não é responsável por seus pecados, pois lhes dá a liberdade de tomar as próprias decisões. Também lhes dá a liberdade de deixar seus pecados e de crer no Senhor. Por isso, ele encerra essa parte de seu discurso com um apelo para que Jó confesse seus pecados e se arrependa. Versículos 31 ao versículo 33. Peça a Deus para lhe ensinar aquilo que você não sabe, aconselha, e prometa não pecar desse modo outra vez. Versículo 32. Deus nos recompensa nos termos dele e não nos nossos. E um dos seus requisitos é que nos arrependamos e deixemos nossos pecados. Eliú fez uma pausa a fim de dar a Jó a oportunidade de falar, versículo 33. Mas Jó permaneceu calado. É possível que isso tenha deixado Eliú ainda mais irado, pois ele terminou essa parte de seu discurso com acusação terrível. Afirmou que faltava a Jó conhecimento e discernimento, que era rebelde e falava com arrogância contra Deus. Hoje em dia, bater palmas é um sinal de aprovação, mas, naquele tempo, era um gesto de zombaria e de desprezo. Jó capítulo 27, versículo 23, Lamentações de Jeremias capítulo 2, versículo 15. Eliú concluiu que Jó precisava ser ainda mais provado. Jó capítulo 34, versículo 36. Talvez isso o fizesse recobrar seu juízo.
Tendo se livrado da primeira queixa de Jó, Eliú voltou-se para a segunda reclamação. Não há proveito algum em obedecer a Deus. Jó capítulo 34, do versículo 7 ao 9. Jó capítulo 35, do versículo 1 ao 16. Mais uma vez, Eliú tenta usar as palavras do próprio Jó contra ele. Sou inocente. Jó capítulo 10, versículo 7. Jó capítulo 12, versículo 4. Jó capítulo 27, versículo 6. E o que ganhei obedecendo a Deus? Jó capítulo 9, versículo 29 até o versículo 31. Jó capítulo 21, versículo 15. De fato, Jó fez a primeira declaração, mas a pergunta seguinte não é a citação exata de suas palavras. Em momento algum, Jó negociou com Deus como Satanás havia dito que ele faria. Jó capítulo 1, versículo 9, Jó capítulo 1, versículo 21, Jó capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Ele faz discutir esse assunto, Jó capítulo 22, e chegar à conclusão de que nem a piedade nem a iniquidade humanas fariam qualquer diferença para o caráter de Deus. Porém, Eliú achou importante voltar a tratar desse tema. Eliú pediu a seus ouvintes que olhassem para os céus, observassem como as nuvens estavam distantes e então que imaginassem quão longe o trono de Deus ficava da terra. Jó capítulo 35, do versículo 5 ao 7. Podem os pecados ou as boas obras de um indivíduo na terra exercer tanto poder a ponto de atravessar toda essa distância e mudar o Todo-Poderoso no céu? Em seguida, Eliú pediu que considerassem a sociedade humana, versículo 8 ao 16. Nossos pecados ou boas obras podem afetar aqueles que se encontram ao nosso redor. Versículo 8. Mas não a Deus. Sem dúvida, Deus se entristece com os pecados do ser humano, Gênesis capítulo 6, versículo 6. E se deleita com a obediência dos fiéis, Salmo 37, versículo 23. Mas nossas obras não podem suborná-lo, e nossos delitos não podem ameaçá-lo. O caráter de Deus é o mesmo, quer o ser humano lhe obedeça, quer não. Deus não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E não pode mudar para pior, pois é santo. Deus cuida das aves e dos animais, e eles confiam no Senhor. Jó capítulo 35, versículo 11. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Mas os seres humanos, criados à imagem de Deus, só clamam a Ele quando se encontram sob um jugo terrível de opressão. Jó capítulo 35, versículo 9. Lembram-se de Deus apenas quando enfrentam dificuldades. Porém, Deus sabe que suas orações não são sinceras, de modo que não lhes responde. Versículo 12, versículo 13. Isso explica porque as orações de Jó não foram respondidas. Seu coração não estava em ordem com Deus. Versículo 14. Porém, mesmo que Deus não alivie o fardo, pode dar ao sofredor que confia nele canções de louvor durante a noite. Versículo 10, Salmos 42, versículo 8, Salmos 77, versículo 6. Qualquer um é capaz de cantar durante o dia, disse Charles Spurgeon. É fácil cantar quando conseguimos ler as notas à luz do sol. Porém, o cantor competente é capaz de cantar quando não há um único raio de luz para iluminar sua partitura. O Senhor deu canções de louvor durante a noite a Jesus antes de ele ir para a cruz, Mateus capítulo 26, versículo 30, e a Paulo e Silas na prisão em Filipos, Atos capítulo 16, versículo 25. Se Deus não considera apropriado remover nossos fardos, sempre nos dá forças para carregá-los e um cântico para entoarmos enquanto o fazemos. Eliú descarta a queixa de Jó, de que ele não era capaz de ver Deus. O importante é que Deus vê Jó e conhece sua causa nos mínimos detalhes. Jó capítulo 35, versículo 14. A situação de Jó não mudará
com seu falatório e seu amontoado de palavras. Versículo 16. De modo que, para Jó, só resta esperar e confiar. Versículo 14. Deus é bondoso, Jó capítulo 33, e é justo, Jó capítulo 34 ao capítulo 35. Mas também é grande e poderoso, Jó capítulo 36 ao capítulo 37. E para Eliú, Jó precisava reconhecer essa grandeza de Deus. Segundo, Deus é grande. Jó capítulo 36 até o capítulo 37. Eis que Deus é muito grande, Jó capítulo 36, versículo 5. Eis que Deus se mostra grande em seu poder, versículo 22. Eis que Deus é grande, versículo 26. Nestes dois capítulos, Eliú exalta a grandeza de Deus em seus propósitos misericordiosos para com o ser humano, do versículo 1 ao versículo 25, e em seu imenso poder sobre a natureza. Jó capítulo 36, versículo 26 a Jó capítulo 37, versículo 13. Conclui seu discurso fazendo um último apelo para que Jó tema ao Senhor e se arrependa. Versículos 14 ao versículo 24. Os propósitos misericordiosos de Deus para com o ser humano. Jó capítulo 36, do versículo 1 ao 25. A presunção de Eliú cresce, ainda mais quando ele apresenta o último terço de seu discurso, versículo 1 ao 4. Ao que parece, seus ouvintes estão ficando irrequietos, irritados e inquietos. Do contrário, por que ele precisaria dizer mais um pouco de paciência no versículo 2? A declaração de longe trarei o meu conhecimento, versículo 3, indica que estava se vangloriando de seu tempo, de seu amplo conhecimento, ou que seu conhecimento procedia do céu. Dificilmente se pode considerar um sinal de humildade ele chamar a si mesmo de senhor do assunto. Versículo 4. Primeiro, explicação, versículos 5 ao 15. O fato de Deus ser grande e poderoso não significa que ignore o ser humano faz ou que não se preocupe com os indivíduos. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Versículo 5. O que vem a ser a força de sua compreensão? Trata-se de seu propósito, que é de castigar o justo e ajudar. Trata-se de seu propósito, que é de castigar os injustos e ajudar os aflitos. Versículo 6 ao versículo 15. Eliú faz um contraste entre a forma de Deus tratar os perversos arrogantes e seu modo de lidar com os justos. Não poupa ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Versículo 6. Jó acreditava que Deus o estava ignorando. Mas Deus não tira os olhos de sobre os justos. Versículo 7, 1 Pedro 3,12. E, no devido tempo, transforma suas circunstâncias. Ele os exalta do monte de cinzas e os assenta no trono. Lucas capítulo 1, versículo 52. Lucas capítulo 1, versículo 53. Libertando-os de suas cadeias. Jó capítulo 36, versículo 7, versículo 8. Ele nos disciplina a fim de nos corrigir e ensinar a maneira correta de viver. Se aprendermos nossas lições e obedecermos, ele volta a nos abençoar. Porém, se nos rebelarmos, ele nos destrói. Versículo 9 ao 12. A chave está na resposta do coração. Quando os hipócritas, ímpios de coração, se endurecem contra o Senhor, não fazem outra coisa senão amontoar sobre si a ira de Deus. Não importa quanto Deus os discipline, eles se recusam a clamar por socorro. Mas os humildes de coração compreendem a mensagem de Deus. Ao aflito livra,
por meio da sua aflição e pela opressão, lhe abre os ouvidos, versículo 15, e deixam seus pecados. A expressão prostitutos cultuais, no versículo 14, se refere aos homens que se prostituíam nos santuários idólatras. Deuteronômio capítulo 23, versículo 17. Eliú escolheu essa mensagem como um retrato das profundezas da vergonha e do pecado. Os perversos não apenas morrem jovens, Jó capítulo 36, versículo 14, Jó capítulo 20, versículo 5 e versículo 11, como também em desonra. 2. Aplicação, versículo 16 ao versículo 25. Jó precisa tomar uma decisão. Deus procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso. Versículo 16, Salmo 18, versículo 19. A mesa de Jó estava repleta de sofrimento quando poderia estar coberta de iguarias mais finas. O que Jó pretendia fazer? Ele via vários perigos adiante do caminho de Jó e tentou avisá-lo. O primeiro era que Jó procurasse um atalho para sair das dificuldades e, desse modo, perdesse a mensagem que Deus estava lhe transmitindo. Jó talvez achasse aceitável que alguém pagasse para se livrar das angústias, mas não havia dinheiro que bastasse para isso. Jó capítulo 36, versículo 18, versículo 19. O Wall Street Journal fez uma excelente colocação. O dinheiro é um artigo que pode ser usado como um passaporte universal para qualquer lugar, exceto para o céu. E como provedor universal de todas as coisas, exceto a felicidade. O segundo perigo era que Jó pensasse em tirar a própria vida, versículo 20. A noite e a escuridão são imagens de morte e, em várias ocasiões, Jó expressou forte desejo de morrer. Jó capítulo 3, versículo 1 ao 9. Jó capítulo 3, versículo 20 ao 23. Jó capítulo 7, versículo 21. Jó capítulo 10, do versículo 18 ao 22. Muitos sofredores cometeram suicídio para escapar de sua situação desesperadora. Mas não havia muito perigo que Jó tomasse esse rumo. Era um homem de fé e não estava prestes a entrar na presença de Deus sem ser convidado. Eliú viu ainda outro perigo, que desistisse de toda a esperança e se entregasse a uma vida de pecado. Jó capítulo 36, versículo 21. Em meu ministério pastoral, aconselhei pessoas tão amarguradas com Deus que haviam abandonado sua profissão de fé, voltando para o mundo. Se a vida vai ser assim tão difícil, diziam, é melhor aproveitar enquanto podemos. Quem pensa assim se esquece de que é impossível haver prazer verdadeiro sem Deus e que, mais cedo ou mais tarde, o pecado acaba trazendo sua própria colheita de sofrimento e tristeza. Por fim, Eliú instou Jó a ter uma nova visão da grandeza de Deus e a começar a louvá-lo. Versículo 22 ao versículo 25. Deus quer nos ensinar por meio de nosso sofrimento. Versículo 22. É uma evidência de que estamos aprendendo nossas lições e adorar e agradecer a Deus até pelas provações. Lembra-te de lhe magnificares as obras de Deus que os homens celebram. Versículo 24. Assim como a oração, o louvor possui poder transformador. O imenso poder de Deus na natureza, versículo 36 ao 26, versículo 37 ao 24. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender, versículo 36 ao versículo 26. Esse é o tema da última parte do discurso de Eliú, e ele a ilustra com obras de Deus na natureza, mais especificamente com o controle de Deus sobre seu mundo durante as estações do ano. Primeiro, o outono. Jó capítulo 36, versículo 27, até Jó capítulo 37, versículo 5. No Oriente,
Depois do calor da seca e do verão, tanto a terra quanto as pessoas recebem com alegria as chuvas de outono. É interessante observar a percepção de Eliú com relação ao ciclo da água na natureza: evaporação, condensação, precipitação, e a necessidade de se ter eletricidade e relâmpagos para manter o sistema funcionando. Eliú descreve a tempestade com a mente de um cientista, mas com o coração de um poeta. Começa com a formação das nuvens, Jó capítulo 36, do versículo 26 ao 29, passando à liberação de energia pelos relâmpagos, versículo 30 ao versículo 32, e em seguida, ao som do trovão. Jó capítulo 36, versículo 33 a Jó capítulo 37, versículo 5. Para Eliú, o relâmpago é a arma de Deus. Jó capítulo 36, versículo 32. E o trovão é a sua voz. Jó capítulo 37, versículo 2, versículo 4 e versículo 5. No Oriente, pode-se ver uma tempestade se formando a vários quilômetros de distância e assistir maravilhado à sua chegada. Qual foi a reação de Eliú a essa demonstração dramática da tempestade? Em primeiro lugar, a tempestade o fez lembrar da soberania e bondade de Deus, pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Jó capítulo 36, versículo 31. Além disso, despertou nele grande admiração pelo imenso poder de Deus. Jó capítulo 37, versículo 1. Davi relatou uma experiência semelhante no Salmo 29, 2, inverno, versículo 6 ao 10. A certa altura, as chuvas de outono se transformam no gelo e na neve do inverno. Os trabalhadores devem parar com seu serviço e os animais selvagens devem buscar o abrigo de suas tocas. Deus sopra sobre as águas e elas se congelam. O que o homem do tempo chama de fenômeno meteorológico, Eliú chama de obra miraculosa do Deus Todo-Poderoso. Isaac Watts concordou com Eliú ao escrever: Canto de meu Senhor a bondade, que sobre a terra enviou alimentos em quantidade. Com sua palavra as criaturas formou, e por fim a excelência destas declarou. Não há aqui na terra planta ou flor que sua glória não proclame com ardor. Nuvens e tempestades ordenadas por teu trono sopram imperturbadas. 3. Primavera, versículos 11 ao 13. A seu tempo, os ventos mais quentes começam a soprar. A neve e o gelo derretem e as nuvens de chuva voltam a aparecer. Eliú sabia que o vento exerce um papel importante nas condições meteorológicas do mundo. Ninguém consegue prever com precisão o que o vento fará. João capítulo 3, versículo 8. Mas Deus está inteiramente no controle. Salmo 148, versículo 8. O ciclo da água funciona de modo perfeito. As nuvens estão cheias de água, os relâmpagos lampejam e as chuvas caem. Em certas ocasiões, Deus envia tempestades para disciplinar. Jó capítulo 37, versículo 13. Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8. Êxodo capítulo 9, do versículo 3 ao 26. 1 Samuel capítulo 12, do versículo 16 ao 19. Mas, na maioria das vezes, a chuva é uma dádiva de seu amor e misericórdia. Jó capítulo 37, versículo 13. Quarto, verão. Versículo 14 ao versículo 18. Agora se vê o equilíbrio das nuvens. Versículo 16. E tudo está quieto. O sol de verão aquece o ar, o vento sul, siroco, sopra no deserto e aquece as vestes das pessoas. Versículo 17. O céu é como um espelho de metal polido, e ninguém tem vontade de fazer outra coisa senão descansar. No entanto,
Eliú estava fazendo muito mais do que dar uma palestra científica sobre as 4 estações. Seu desejo era que Jó refletisse sobre a grandeza de Deus e as maravilhas da natureza e percebesse quão pouco sabia, de fato, sobre Deus e sua operação neste mundo. Eliú fez a Jó 4 perguntas retóricas sobre as nuvens, o relâmpago, o vento e o céu sem chuva. Você pode explicar essas coisas? Perguntou. É capaz de controlá-las? Com isso, o orador chegou à sua arremetida final. Se não é capaz de explicar as coisas do dia a dia na natureza, como poderá preparar um pleito para se defender diante de Deus? Em seguida, advertiu Jó de que desafiar a Deus poderia levá-lo a ser destruído pelo julgamento divino. Versículo 20. Os versículos 21 e 22 descrevem o esplendor depois da chuva. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 4. O céu azul, o sol brilhante, o áureo esplendor e a tremenda majestade de Deus. Você nem sequer consegue olhar para o sol, disse Eliú, mas ainda assim quer se encontrar pessoalmente com Deus? As palavras finais de Eliú nos lembram de que, mesmo não sendo capazes de entender inteiramente a Deus, sabemos que Ele é grande e justo e que não aflige os seres humanos sem ter um propósito. Qual deve ser nossa resposta? Devemos temê-lo. Jó havia chegado à mesma conclusão depois de refletir sobre as obras de Deus no mundo. Jó capítulo 28, do versículo 24 ao 28. É possível que, enquanto Eliú falava, uma tempestade ia se formando em algum lugar distante e, quando finalmente terminou seu discurso, essa tempestade chegou e Deus estava dentro dela. As súplicas de Jó seriam atendidas e ele teria um encontro pessoal com Deus. Será que ele estava preparado? Será que nós estamos preparados?